Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre os reforços do Grêmio, né? Porque hoje saiu a notícia, a divulgação de que Rodrigo Caio e Gemerson, os dois zagueiros contratados recentemente, anunciados, eles estão indo para Curitiba justamente para se reunir com o grupo já nessa sexta-feira, começarem a treinar normalmente. Eu acho que isso é muito válido. Mas eu quero falar sobre outros reforços, que não são só eles, não. Tem uma série de jogadores que acabaram de chegar, alguns disputando parte das competições que o Grêmio tem condição de disputar e que agora no segundo semestre se tornam fundamentais. Além das duas posições que o Grêmio está no mercado buscando. Uma reposição para a vaga do Cristaldo, ou para a função do Cristaldo, um meia, e um centroavante, para quem sabe ser uma reposição interessante, ou por que não disputar a titularidade com o Diego Costa. Eu tenho saudade do Diego Souza, mas o Diego Costa está jogando muito. Vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Eu quero destacar, por exemplo, vamos lá, a gente tá falando muito do Rodrigo Caio e do Gemerson, né? E em situação normal, eles chegam para pelo menos disputar a titularidade. Para mim, o Gemerson é titular. Ah, não, mas tem o Jeromel, né? O Jeromel ficando à disposição. O Jeromel ainda é o melhor zagueiro do Grêmio, eu concordo com vocês todos. Mas eu acredito que aos poucos o Renato ele vai mudar essa configuração de zaga. Não dá nem para pensar em tirar o Kahneman, esqueçam disso, pelo menos na minha opinião. O Kahneman ainda é o nosso grande xerife, é a entrega de alma que o Grêmio tem. O Renato pode mudar para três zagueiros. O Renato não gosta muito de jogar com essa formatação de três zagueiros, porque ele mexe em outras posições. Ele tira, inclusive, a capacidade dos laterais também trabalharem com recomposição. Ele vai acabar encurtando mais e congestionando um pouco mais o meio de campo. Eu não acredito nisso. O Kahneman é titular. Poxa, mas isso não é um problema, né? Isso, na verdade, é uma solução para o Renato. O Renato passa a ter o Gemerson, que eu acredito que chega para ser titular, e o Rodrigo Caio. Eu sei, o Rodrigo Caio depende do joelho. Todo mundo sabe. Mas em qualidade, ele chegaria para disputar uma titularidade. E eu não estou falando aí do Rodrigo Eli, que está se recuperando dentro de campo. Eu não estou falando do Gustavo Martins, que a gente tanto gosta. Eu não estou falando do Nathan Felipe. Ou seja, já tem mais opções. Mas além do Rodrigo Caio e do Gemerson, eu estava anotando aqui, tá? Me acompanhem, por favor, e deixem os comentários aí. O Grêmio contratou o Pavon ali no início do ano, e o Pavon, ele entregou para o Renato uma solução quando o Grêmio tem a bola, pela facilidade que ele tem de jogar de forma lateralizada, de finalização, fez gol, inclusive, na estreia dele no primeiro jogo, em dar assistências. Mas quando o Grêmio não tem a bola, ele se transforma num guerreiro dentro de campo. Num guerreiro, ele marca, ele dá carrinho, ele volta para fazer recomposição, aquilo que normalmente o Renato cobra desse jogador lateralizado. Tá, mas por que o Edenilson veio então? O Edenilson pode fazer esse homem lateralizado, mas ele pode jogar por dentro também. E não tá escrito em lugar nenhum que o Edenilson tenha que ser um titular. Coincidentemente, os dois vieram do Atlético Mineiro. Não está escrito em lugar nenhum que o Pavon tenha que ser titular. A partir daí, a interpretação e a maneira que o Renato vai enxergar de cada um desses jogadores. Mas melhora muito. Eu não estou desfazendo aqui do Galdino. O Galdino, nas últimas partidas, vamos pegar lá o jogo contra o Estudiantes de La Plata, em que nós ganhamos, fora de casa na Argentina. O jogo que nós ganhamos agora na retomada, depois dessa parada das cheias, que nós goleamos o The Strongest. Esse jogo agora contra... Esse jogo no meio da... chovendo canivete lá no Chile, contra o Huachipato, em que nós ganhamos de 1-0. Ele jogou muito bem também. E acredito que ele vai começar o jogo contra o Estudiantes de La Plata no próximo sábado, às 7 da noite, lá no Couto Pereira. Porque ele entregou para o Renato um jogador, com perdão da redundância, de muita entrega dentro de campo. E isso o torcedor gosta e o Renato gosta também. Mas eu acho que para disputar a titularidade, a gente está falando de Pavon / Edenilson. De qualquer maneira, é mais uma opção no meio campo. O Rafael Cabral, ele das poucas vezes que entrou em campo e jogou com a camisa do Grêmio, ele foi muito bem. Principalmente no jogo contra o Bahia. Mas ele ainda não podia jogar a Libertadores pelo período de inscrição, nem o Rafael Cabral e nem tampouco o Edenilson. Mas o Marquezinho fez barbaridade agora nesse último jogo e ele veio para ser o titular da Libertadores. Mas olha que problema bom o Renato tem pro gol. O Renato tem o Marquezinho cada vez mais mostrando que ele é esse cara da Copa Libertadores da América, essa liderança, e frio quando precisa ser frio. O Renato tem o Rafael Cabral, que foi uma indicação do Renato e que já mostrou que é bom goleiro. E o Renato tem o Kaique, que nas horas vagas aí, para muitos, inclusive em determinado momento, eu mesmo cheguei a pensar que ele tinha que ser o titular. Então aí nós não temos um problema. Eu tô olhando a minha lista aqui, tá? Eu já falei do Rodrigo Caio, do Gemerson, do Edenilson, do Rafael Cabral, do Pavon. Tem um jogador
que ele é reforço pro Grêmio nessa temporada, porque ele quase não jogou, ele entrou em 2 jogos. Felipe Carbajo, um jogador que custou 3 milhões e meio de dólares. A última partida dele do Grêmio inteira ainda foi no fechamento do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Fluminense, na despedida do Luizito Soares. E a gente espera muito do Carbajo, sendo, quem sabe, um jogador mais defensivo, mas acredito, pelo que eu tô vendo, que o Renato também tá liberando ele para jogar um pouco mais à frente. Até porque atualmente o Renato não tem esta reposição ou uma função parecida com o que faz, por exemplo, o Cristaldo. O Jeromel, que eu falei rapidamente aqui, é reforço sempre. Ele passou por uma cirurgia, teve a fratura no antebraço justamente no jogo lá contra o Estudiantes de La Plata na Argentina. Já está à disposição. Soteldo é uma destas perdas, porque o Grêmio vai ter agora pela frente todo o período de Copa América, jogo do Grêmio, só para a Libertadores, e o que acontece? Tu não tem, por exemplo, a presença do Soteldo. Ah, mas tu tem o Gustavo Nunes. Verdade. No jogo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, contra o Flamengo, tu não vai ter o Soteldo, porque vai estar na Copa América com a seleção venezuelana, e tu não vai ter o Gustavo Nunes, porque ele tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Bragantino. Então aí tu já cria um outro problema. É neste ponto que eu falo da importância de ter mais jogadores no grupo. Olha quantos jogadores a gente está falando aqui. Até bem pouco tempo a gente não falava mais no Felipe Carbajo, em função das lesões, da dificuldade que ele tinha para jogar. E o Grêmio está procurando no mercado um centroavante para ter alguém para disputar a posição, chegar para ser titular, ou pelo menos ser uma alternativa, reposição quando não tem o Diego Costa, e um 10. Não sei se na mesma característica do Cristaldo, de ser um meia atacante ou quem sabe um mais cadenciador, que é muito difícil no mercado, são poucos que têm à disposição, mas precisa dessa reposição ou quem sabe até alguém para disputar a titularidade justamente com o Cristaldo. E eu não estou falando nem de alguém que daqui a pouco possa ser negociado, quem sabe o Nathan Fernandes, que eu nem citei como reforço, quem sabe o próprio Gustavo Nunes recebendo proposta do futebol europeu, que é o que deve acontecer. Ou seja, o Grêmio, com mais 3, 4 peças, o Renato não vai ter só um time, ele vai ter um grupo também, para poder variar. Olha quanto tempo que o Renato olhava pro lado e daqui a pouco ele só tinha o Galdino para colocar. E o Galdino, numa mecânica que não funciona, ele fica mais perdido ainda. O Renato tinha que botar o Natan Pescador, o Renato daqui a pouco tinha que improvisar, às vezes, algum volante de zagueiro. Eu não tô nem citando aqui a ausência para a Copa América, por exemplo, do Vila Sante. O Dodi que entra tão bem. Eu não tô só iludido, tá, eu tô um pouco iludido, confesso pra vocês, mas o nosso grupo não é tão lamentável assim não, mas precisa reforçar. Mas eu quero saber se tu concorda com tudo isso ou tem algum desses que eu citei que tu não considera reforço. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!